parceira rubro-negra! Acabou agora há pouco a entrevista coletiva do Marcos Braz. A gente vai estar repercutindo alguns temas importantes, alguns temas polêmicos, protesto no Ninho. E o seu Abel Braga, hein? E o seu Abel Braga falando do Flamengo, a gente vai comentar também. Então assiste o vídeo completo, você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, tem um botão vermelho enorme, gigantesco, estratosférico, do tamanho do Monte Everest, aqui embaixo. Aperta ele, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like pra gente estar repercutindo essa entrevista aí do Marcos Braz, que pra mim deu umas vaciladas, mas mandou bem numa parte que eu vou estar comentando aqui, beleza? Tranquilo? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Primeiro ponto que eu vou estar repercutindo sobre essa entrevista do Marcos Braz. Foi perguntado a ele sobre o vídeo que foi vazado no Rodinei em uma festa nas redes sociais durante a madrugada, né? Treino 8 horas da manhã e o Rodinei lá curtindo festinha, baladinha. E o Braz nessa pra mim mandou bem. Não quero passar pano não, pra mim nessa ele mandou bem. E ele falou, independentemente do profissionalismo, tem que ter sensibilidade e percepção de momento. O Rodinei não teve nem sensibilidade, nem percepção do momento. Ele tinha que estar em casa assistindo Pantanal. Pantanal é uma novela nova aí que começou na Globo. E aí o Marcos Braz falou que ele tinha que estar em casa assistindo o Pantanal. Mandou bem. Falou o que tinha que falar. E espero o seu Marcos Braz que depois dessa vacilada monstra do Rodinei, você não cometa o absurdo de renovar o contrato dele, porque o cara é ruim em campo, entrega o ouro e não é profissional. Que a ferramenta de trabalho do atleta é o corpo, e tá lá o cara, curtindo noitada, curtindo balada, bebendo lá. Entendeu? Espero que você não cometa essa burrada depois dessa atitude do Rodinei. Espero eu. E busque outro lateral no mercado. Tá cheio de lateral no futebol sul-americano. Dá pra fazer um trabalho de inteligência, um trabalho de scout pra buscar um lateral melhor pra esse time do Flamengo. Tá? Vamos lá. Vamos passar a régua nessa questão do Rodinei. Vamos falar sobre Andrés Pereira. Foi perguntado ao Braz sobre Andrés Pereira e ele falou: ainda não chegou o momento certo para falar sobre a situação do Andrés Pereira. Temos pouca coisa para falar sobre esse assunto. Ou seja, gente, olha só. O Manchester United aceitou a proposta do Flamengo. O Andrés Pereira quer ficar no Flamengo. O empresário do Andrés Pereira apoia que ele vá para o Flamengo. Ele recebe um salário gordo no Flamengo. Então, assim, se o Flamengo realmente quisesse, se o Flamengo tivesse convicção da contratação em definitivo do Andrés Pereira, já tinha contratado, gente. Não contratou até agora porque não tem, vamos ver se ele vai melhorar, vamos ver, porque não tem convicção. O Marcos Braz, ele não chega e fala, não vamos contratar o Andrés Pereira, porque o cara tem contrato até junho, vai chegar junho e ele vai embora. Vai chegar junho e vai embora. Olha o que eu tô falando isso pra vocês. Olha o que eu tô falando. Você não concretizava a contratação assim como foi concretizada do Thiago Maia. Vamos lá. O que eu fiquei puto na entrevista do Marcos Braz, ele tem empáfia, ele tem arrogância. Eu disputei 4 campeonatos brasileiros e ganhei 3. Eu fiquei em segundo lugar. Essa empáfia, essa arrogância que atrapalha o Flamengo. Porque eu ganhei em 2009, porque eu ganhei em 2019, porque eu ganhei. Esquece o que você ganhou. E não foi você, foi os jogadores lá dentro do campo. Tudo bem, você fazia parte, coisa e tal. Mas para com essa empáfia, com essa arrogância que não serve de nada nesse momento. Não serve de nada. O Flamengo, meu amigo, tem que ganhar sempre. A gente passou por uma vergonha que foi ver aquele belga escorregando na final da Libertadores. Uma vergonha perder campeonato para Fluminense. Agora a gente tem que aguentar Abel Braga
mandando a gente para aquele... A gente vai comentar aí. Então para com essa arrogância, Braz. E vai trabalhar. Vamos lá. Sobre as torcidas, sobre a tal reunião com as torcidas organizadas. Foi perguntado a ele se os jogadores sabiam da reunião. Afinal de contas, o Everton Ribeiro, ele chega de viagem e é perguntado a ele: Ribeiro, e essa reunião? E ele meio que, olha, não sei, coisa e tal. Enfim, foi perguntado ao Braz se os jogadores sabiam. E o Braz respondeu: é evidente que os jogadores sabiam da reunião com as torcidas organizadas. Podem ter certeza. Se o Everton Ribeiro não sabia, até entendo ele. Estava saindo no saguão e disse que não sabia. Mas quem a gente achou que tinha que saber, sabia. Mais um erro dele. Ou todos sabem, ou ninguém sabe. Porque a partir do momento que você passa o Gabigol, vai ter reunião com as organizadas. Fulaninho vai ter... E o outro não sabe. É aí que nasce a panela. Ah, porque a diretoria fala com fulano, mas não fala... É aí que nasce a merda. Ou todo mundo sabe, ou ninguém sabe. Não existe. Ah, alguns jogadores sabiam, outros jogadores não sabiam. É aí que começa a divisão, as panelinhas, geração 8-5, geração não sei o quê, panelinha da base, panelinha dos mais novos, aí o clube fica essa merda aí. Essas derrotas seguidas aí. Aí me veio o Davi Luiz, em entrevista coletiva pós-jogo, veio o Davi Luiz, né? Vazou que o Davi Luiz falou isso. Enquanto o nosso abraço não for verdadeiro, a gente não vai ganhar nada. Vamos passar aí, vamos estar falando sobre uma declaração do Spindle. O Spindle disse, né? Nós estamos passando por um momento difícil na travessia, mas tenho certeza que o Flamengo vai sair campeão brasileiro de 2022. Espero, né? Mas desse jeito aí que vocês estão coordenando aí, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil sair campeão desse jeito que tá aí. E aí o Braz comentou sobre os protestos também no Ninho do Urubu. Não estou dizendo que é natural, normal. Apenas não temos um relato grave. Com calma, na hora certa, me comprometo de voltar a falar sobre esse assunto. Cara, eu acho que tem que ter protesto. Eu recebi uma enxurrada de comentários no meu vídeo falando: Pedro, isso é vandalismo, isso é isso. Eu acho que tem que ter protesto, tá? Eu sei que você é julgado por isso, mas é a minha opinião. Tem que ter protesto. Ok, que existem alguns exageros, como porque danificaram o carro do Thiago Maia. Estão falando aí que tentaram tirar a arma do policial, mas aí já tem uma outra versão dizendo que a arma estava no coldre do policial de forma frouxa e aí caiu no meio da muvuca, e aí acharam que tentaram pegar a arma. Enfim, tem alguns exageros. Mas, gente, o protesto foi legítimo. A torcida foi lá cobrar e não cobrou todo mundo. O Arrascaeta, que tá correndo, tá com raça, tá com garra, não foi cobrado. Foi apoiado. O Paulo Souza recebeu apoio. Tem entrevista do presidente da Jovem no SBT, se eu não me engano, falando sobre o Paulo Souza, que a torcida tá fechada com o Paulo Souza. Então tem que cobrar, gente. Porque os caras estão andando em campo. Vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça desses caras? Pra no final do ano a gente tá chorando porque não ganhou nada? O Grêmio tá lá. Um timão lá, Douglas Costa, Diego Souza, não sei quem, foi pra Série B. Por quê? Porque os jogadores estavam de sacanagem dentro de campo. E aí vai deixar o Flamengo chegar nesse ponto? Não pode, gente. A nossa torcida jamais deixou o time cair. No momento que mais precisou, ia lá, apoiava, mas também cobrava. Então tem que ter protesto, gente. O torcedor está no direito dele. É claro que não tem o direito de danificar o carro do jogador. Mas tem o direito de cobrar, de protestar. É o nosso direito como torcedor. Porque nós somos Flamengo há muito mais tempo que qualquer um ali. Ah, porque o Thiago Maia é Flamengo. Não interessa, ele é jogador, a gente tem que cobrar. Vamos lá. E o Braz falou sobre o negócio de demissão. Vai demitir o Paulo Souza, você vai sair, ele falou: confiança no técnico e na comissão técnica é bem clara. Ou seja, no momento, se afastam-se os ruídos da possibilidade do Paulo Souza sair do Flamengo.
Não sei como essas imagens do protesto chegou ao Paulo Souza. Não sei se isso vai ter alguma... Caramba, olha só, esse é o Flamengo, Paulo Souza. O Manuel Cordeiro estava lá com os olhos arregalados lá, assim. Caramba, esse é o Flamengo. O Flamengo é ele. Mas ganhou na Libertadores, mas perdeu pro Fluminense. Perdeu o título carioca. E tem que ter cobrança. É na base da cobrança, na base da pressão. Esse é o Flamengo. E o Spindle comentou sobre as supostas insatisfações também do elenco do Flamengo com o técnico, com a comissão técnica. E ele fala: as relações aqui no Flamengo são muito boas, com o treinador e com o grupo. Não tem problema de relação do grupo com o treinador e vice-versa. Nós ficamos estarrecidos com essas informações que não procedem. Não acredito em você, Bruno Spindle. Não acredito em você. Me desculpa, mas eu não acredito em você. Porque o que a gente vê dentro de campo, a gente vê o Paulo Souza comemorando sozinho. É claro a imagem dele isolado comemorando o gol. A gente tem relato do Globoesporte.com, do Mauro César Pereira, do Vene Casagrande, do Paparazzo Rubro-Negro, informações minhas. A gente tem relato de vários, inúmeros veículos de comunicações. Então, todos esses veículos de comunicações estão mentindo e você está falando a verdade. Me desculpa, Spindle. Eu não acredito no que você falou. Não acredito. E acredito sim que estão querendo derrubar o técnico, não gostaram do técnico. Ele mexeu lá no vespeiro, mexeu no ninho de marimbondo lá e agora estão querendo picar o cara. Eu já falei, não acho que ele é o técnico certo pro Flamengo. Mas a gente também não pode mandar ele embora e dar o poder ao jogador, não. Porque qual treinador serve para ele? O Guardiola, o Klopp? Só jogam com o Jorge Jesus? Os outros nenhum presta. As matérias se repetem, são sempre as mesmas. Ah, porque os jogadores não gostaram do técnico. Ah, porque os jogadores isso. Ah, porque os jogadores aquilo. Bom, vamos estar comentando aí agora uma situação delicada. Até aqui é uma matéria, né? Não, antes vamos... Tá, tudo bem, produção. Antes vamos falar sobre o Marcos Braz, né? Foi veiculada uma notícia sobre o Marcos Braz no blog do Juca, né? No blog do Juca Kfouri, com uma frase do Braz que dizia o seguinte: difícil. Ninguém tá gostando dessa indefinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado, mas não falo nada diretamente para não dizerem que estou interferindo. O Juca Kfouri soltou essa informação dizendo que o Marcos Braz já havia dito isso a uma fonte dele e essa fonte foi e vazou para o Juca. O Juca, como jornalista, foi lá e publicou. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, respondeu. Teve uma jornalista que perguntou, eu esqueci qual é a jornalista, não sei se foi a Isabelle Costa, se foi a Letícia Marques, se foi outro jornalista, não me recordo. Tá? Desculpa ao jornalista que fez essa pergunta, que eu sempre falo aqui, não me recordo, foi uma excelente pergunta. O Marcos Braz respondeu e ele falou: não confirmo nem desminto, só posso falar que a minha relação com o Paulo Souza é boa. Ele disse que essas informações do Juca foram divulgadas fora de contexto, ou seja, ele não desmentiu. Ele teve a oportunidade de vir categoricamente e falar: olha, é mentira. Isso não existe. Por mais que toda hora saia a matéria, se o cara ficar desmentindo toda hora, ele não trabalha. Mas foi feita a pergunta e ele não desmentiu. Ou seja, ele disse isso. Tudo bem que ele falou que foi em fora de contexto, coisa e tal, mas ele, né, não falou categoricamente, ó, é mentira, coisa e tal. Enfim, né? Vamos passar para um assunto delicado aqui agora. Informação do Pedro Ivo Almeida, tá? Da ESPN, ele trabalha para a ESPN. Ele traz a informação que é o seguinte: Marcos Braz nomeou liderança de organizada em seu gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O vice de futebol ainda mantém familiares de outras lideranças de torcidas trabalhando em seu mandato. E aí, a torcida urubuzada... Ih, rapaz...
eles tiraram, hein? A torcida urubuzada, eles haviam soltado uma nota oficial para comentar essa situação do Marcos Braz. Vou até entrar no perfil deles aqui, porque a gente tem que dar espaço para as duas partes, né? Tanto para o jornalista, né, que traz a informação, tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, deixa eu ver aqui para comentar com vocês. Vamos lá. Eles excluíram um tweet, mas deixaram outro aqui. Em relação a um dos nossos conselheiros vitalícios trabalhar no gabinete do vereador, vale ressaltar que ele não ocupa nenhum cargo em nossa diretoria atual e que a sua indicação foi uma questão pessoal e por capacidade técnica do mesmo. Em nenhum momento deixamos ou deixaremos esse fato influenciar nosso papel como torcida. Fizemos e faremos protestos e cobranças no momento e da maneira que acharmos adequados. Somos absolutamente transparentes em tudo que fazemos e esse assunto já foi abordado em uma reunião geral interna com os nossos associados, informou a Urubuzada. Então, que uma dessas pessoas, né, que trabalha no gabinete do Marcos Braz, que a matéria retrata, não é mais da torcida, não é mais da Urubuzada. Então aqui a gente traz a matéria e a gente traz o parecer da torcida também, né, trazendo os dois lados aí, né, sempre para não ser injusto com ninguém. Bom, vamos lá, vamos estar falando sobre o Abel Braga, meus amigos, essa figura retrógrada, né, e que já está ultrapassado no futebol brasileiro e que ajudou o Flamengo, né, nos seus títulos de 2019, saindo do Flamengo. Abel Braga sobre o Flamengo em coletiva no Fluminense. Me preocupa que causamos um pouco de dano. O Ninho do Urubu hoje está sendo invadido e aquela coisa toda. Me desculpa, mas eles que se for. Não vou falar aqui porque tem criança me assistindo, eu sei que eu já xinguei no canal, mas em momentos que eu tava puto com o Flamengo. Mas ele mandou o Flamengo para aquele lugar. Eles que se for. Né? Tem o vídeo do Abel Braga circulando aí nas redes sociais. Não vou publicar aqui porque eu não sou bobo. Sei que o Fluminense vai querer dar strike aqui no vídeo, né? Que é assim que funciona. E depois dessas declarações, o Felipe Melo, os jogadores estavam ali, caíram na gargalhada. O que eu acho engraçado é quando a torcida do Fluminense for lá cobrar eles não vão rir, né? Mas aí eles riem dos outros. E, senhor Abel Braga, eu quero dizer um negócio pra você. O Flamengo é campeão de tudo em 2019, brasileiro, Libertadores, quase tudo, né? Porque você saiu do Flamengo. Sabe por quê? Você é um técnico fraco. Você venceu o Campeonato Carioca depois de 10 anos. Depois de 10 anos o Fluminense foi campeão carioca. Desde 2012. Você deve ter muita amargura realmente no Flamengo, do vice-brasileiro, né? Como deve ter doído aquele vice-brasileiro. Edenilson! Tá impedido. Como deve ter doído pra você, Abel Braga? Como deve ter doído em 78, quando o Rodinelli te engoliu naquela cabeçada, você era o zagueiro e o Flamengo se sagrou campeão carioca, quando sim, o carioca tinha uma relevância, hoje já não tem mais. Então eu entendo esse rancor do Flamengo. O que eu não entendo realmente são figuras do Flamengo contratar você para ser técnico. Um péssimo técnico de futebol. Péssimo, terrível técnico de futebol. Terrível. Mas tá aí, né? Pra quem quiser repercutir, repercute aí o vídeo. Quem quer ver o vídeo, vai lá no meu Instagram que eu publiquei lá, mengão.omelhor, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, não esquece não. Beijão pra todos vocês. Vai ter vídeo no canal 2 também sobre isso, hein? Me segue lá no canal 2, Pedrão Oficial, só botar aí, se inscreve lá. Tamo junto, saudações rubro-negras.